Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para deixar uma reflexão que eu percebi, na verdade eu realizei ela ontem de noite, e aí lendo com mais calma agora, coincidiu das duas últimas postagens que eu fiz serem complementares ao objeto da reflexão, né? Então, para quem não acompanhou só essas últimas duas postagens, eu postei ontem um organograma sobre a relação dos inquéritos com o 8 de janeiro, e aqui no feed eu coloquei uma descrição, uma pequena descrição, onde eu aponto o seguinte, que os processos do 8 de janeiro, eles são mais complexos do que a mera análise positiva, através do direito positivo, análise técnica, né? Que é preciso ali um conhecimento literário, filosófico, sociológico, porque a situação é mais complexa. Ponto. Os outros vídeos que eu tenho subido, tanto no canal do YouTube quanto aqui no Instagram, eu sempre tenho chamado a atenção quando eu chego nesse denominador comum, de que o Estado sempre protege o Estado, ou o Estado sempre vai proteger o Estado, e que o advogado é sempre a última linha de defesa, ou o escudo entre o Estado coletivo e o indivíduo com as suas liberdades individuais. Tá? O que aconteceu, mais precisamente, ontem veio a público, mas foi antes de ontem, na sessão do dia 7 no Supremo. Os ministros André Mendonça e Flávio Dino acabaram divergindo sobre uma questão extremamente fundamental do ponto de vista da percepção, né? Nós, enquanto advogados, temos que perceber a situação de uma maneira mais técnica, mas a sociedade, enquanto corpo civil organizado, também sofre com isso, no sentido de sentir os seus efeitos, tá? Então, do que eu estou falando? Estava tendo uma discussão ali sobre, deixa eu pegar só um número para vocês, a ADPF 338, e a discussão era a seguinte: se você xingar um servidor público de ladrão, se isto por si só era uma condição, uma consequência apta a justificar um aumento de pena, tá? Então, aonde que a discussão se deu de maneira mais calorosa, e aqui é o ponto que, enquanto advogado, eu chamo a atenção principalmente dos colegas. O ministro André Mendonça, que ao meu ver já tem algum bom tempo que eu estou falando isso, ele parece ali um ministro extremamente equilibrado, extremamente lúcido, no sentido de estar alinhado com as sistemáticas processuais, garantistas, por assim dizer, ou questões até, às vezes, muito mais simples de simplesmente cumprir a letra da lei. Tá? Então, eu particularmente eu gosto não do ministro, porque eu não o conheço, mas da maneira como o ministro André Mendonça enxerga e justifica os seus votos. Tá? Então, o que aconteceu? O ministro André Mendonça estava exemplificando ali, enquanto estava com a palavra, de que o mero fato de você chamar um político ou um servidor público de ladrão, por si só, não era uma questão apta, do ponto de vista técnico-jurídico, apto por si só a ser uma causa de aumento de pena, né? E aí ele justifica, olha, isso aqui pode ser tanto uma questão de opinião pessoal, quanto uma questão de crime contra a honra em si, a depender de todo o contexto e das palavras que forem proferidas, mas, e no meio do mas, o ministro Flávio Dino toma a palavra ali e diz que se sente pessoalmente ofendido, porque ele não gostaria que ninguém o chamasse de ladrão. Então a discussão acaba se acirrando exatamente nesse ponto tensional. O ministro Flávio Dino justificando que quando alguém pratica um crime contra um servidor público, leia-se Estado, a pena tem que ser aumentada, né? Sobretudo porque ele, Flávio Dino, se sentiria ofendido se alguém o chamasse de ladrão. Então, aqui você tem dois problemas. Você tem a discussão técnica de um lado e você tem a motivação por detrás da discussão técnica, que é o grande problema que a maioria das pessoas ignora, normalmente por uma, e eu já usei essa expressão, maldita positivista, que nós temos de só ficar olhando a letra da lei, e aí esse negócio vira um bagre saboado. Tá? E por que eu falo isso? Porque do ponto de vista técnico-legal, nós já temos no Código Penal positivado os crimes contra a honra, quais são os crimes contra a honra, quais são as elementares do tipo e quais são as circunstâncias que são agravantes da pena.
né? Então nós não precisamos criar um tipo penal novo ou inventar ali alguma coisa que justifique o aumento de pena, porque já existe essa previsão legal, tá? Então essa é a primeira consideração sobre a parte técnico-legal. Você pega o Código Penal, lá vai estar escrito quais são os crimes contra a honra e em quais hipóteses ou circunstâncias se aumenta-se a pena. E lembrando, este tipo de crime ele é aplicável para qualquer pessoa, homem, mulher, ministro, servidor público, cidadão civil. Então não existe essa discriminação. Então este artigo de lei, este tipo penal, ele abrange todos, tá? E é onde que começa o ponto tensional aqui, que é onde merece o destaque que as pessoas acabam ignorando e que nós, principalmente como advogados, não podemos deixar passar ou colocar o elefante branco embaixo do tapete. Quando o ministro Flávio Dino, no uso da palavra, diz que se sente mortalmente ofendido se alguém o chama de ladrão e o considera de maneira mais gravosa por ele ser um agente público, um ministro, leia-se Estado, o que está por detrás disso? O que está por detrás disso é justamente aquilo que está no nosso nariz e nós esquecemos, ou seja, aquilo que o próprio ministro Flávio Dino já disse outras vezes. Ou seja, o ministro Flávio Dino já afirmou, com a sua própria palavra, voz e persona, que é um ministro que tem orgulho de ser ideologicamente comunista, tá? E qual é a pegadinha, por assim dizer? Veja, a ideologia comunista, ela tem por natureza que você tenha o Estado como ente supremo, tá? Então o Estado, dentro dessa lógica, dentro dessa ideologia, é o suprassumo, é a lesa majestade que não pode ser atacada. O problema é, o Estado não é um ente abstrato, o Estado não é um ser fantasmagórico. Sob o ponto de vista doutrinário, você até tem essa construção abstrata. Porém, na prática, no mundo real, ou seja, levando em conta a realidade estrutural da coisa, e principalmente a filosofia aristotélica, o Estado é composto de pessoas, indivíduos concretos de carne e osso. Então, quando você fala Estado, você não pode olhar só para a questão teórica abstrata. É fundamental que você identifique o agente de carne e osso, a persona por trás dessa representação, ou seja, quem é. Quando eu falo de Estado, de que pessoa eu estou falando? É mais ou menos assim que se resolve a charada. E aqui, no caso, nós estamos falando de um ministro do Estado, representante do Estado Democrático Brasileiro, que neste caso aqui está sendo o Flávio Dino, em que ele diz, muito claramente, que se você o chamar de ladrão ou o xingar, isso é uma situação mais grave do que se você xingar o seu vizinho de ladrão. Por quê? Porque ele é um ministro. O fato dele ser um ministro torna a situação por si só mais grave. Por quê? Porque ele é um representante do Estado, o Estado não pode aceitar esse tipo de desaforo. Olha o perigo disso. Enquanto você tem o André Mendonça, o ministro André Mendonça, e até num primeiro momento o ministro Cristiano Zanin ali seguiu a mesma linha, dizendo o seguinte, olha, enquanto você estiver falando sobre... O exemplo era exatamente a palavra ladrão. Enquanto você estiver falando, tal político é ladrão ou tal ministro é ladrão, você tem duas vertentes aí. A primeira vertente que vai se abrir seria a opinião da pessoa, que em tese pode ser que esteja protegida pela liberdade de expressão ou não, a depender de todo um contexto e questões circunstanciais. Nós sabemos que no atual cenário brasileiro essa questão da liberdade de expressão está muito delicada. Ou o outro vetor é a pessoa praticou um crime que está previsto no Código Penal. Está lá. Vamos ver qual é o artigo, se tem uma circunstância que agrava esta pena ou não. Ponto. Teremos o devido processo penal. Passa a régua. Então, o ministro André Mendonça está dizendo o seguinte, olha, isso que vocês estão querendo dizer é problemático por duas maneiras. Primeiro, nós já temos um tipo penal previsto e escrito como é que isso aqui deve funcionar. Está lá escrito. Segundo, nós não podemos criar uma situação que aumenta a pena, leia-se aqui um tipo penal novo, para os agentes do Estado, porque isso aqui não é um crime um crime especial, com pessoa objetivamente específica para isso, a vítima no caso. Segundo, o fato de você ser um agente do Estado por si só nesse tipo de crime não é justificativa legal plausível, suficiente e técnica a se justificar um aumento de crime. Não é porque você é um representante do Estado que se eu lhe xingo de ladrão, a ofensa é maior do que o meu vizinho, que é apenas um civil comum.
né? Então o ponto de tensão foi exatamente isso. Perceba a diferença, o hiato que existe tanto de matriz quanto de argumentação entre o ministro Flávio Dino, que evidentemente foi seguido pelo ministro Alexandre de Moraes, com relação à argumentação do ministro André Mendonça, que aponta isso: olha, nós não podemos ficar aumentando o poder do Estado e principalmente justificando a sua blindagem porque somos representantes do Estado, né? De outro modo, é curioso também essa questão, porque eu não vou lembrar o nome e o número de cabeça, mas eu sei que existe, eu não sei que pé está esta situação. Existem processos, eu não sei se é um ou mais de um, mas eu sei que existe, contra o ministro Flávio Dino, que na época não era ministro, era governador do Maranhão, salvo engano. Não me lembro exatamente o que era o assunto, mas é um processo de natureza criminal, tá? Eu não sei, muito provavelmente esse processo não está encerrado, então a nível técnico de juiz de valor ou de sentença nós não podemos dizer nada. Mas entenda isso, né? Por que eu estou tomando esse exemplo? Hipoteticamente, disso decorre duas possibilidades. Se o ministro for absolvido, seguiu-se em tese a regra do rito do processo. Devido ao processo legal, presunção de inocência, tem a sentença, absolveu, acabou. Porém, hipoteticamente, se o ministro for condenado e o cidadão que eventualmente venha responder um processo criminal por ter chamado de ladrão, aqui é tudo um exemplo, tá? Para deixar muito claro, essa questão de você chamar alguém de ladrão, ela vai acabar ganhando uma outra problemática. Por quê? Porque em tese, teoricamente, nós poderíamos até explorar a hipótese de um fato atípico, né? Aquele que chama de ladrão. Se você tem uma sentença, né, no nosso exemplo hipotético, que você pega um sujeito roubando e é declarado que ele roubou mesmo e transitou em julgado, então você tem a figura do ladrão. Ainda que o termo ladrão seja pejorativo, mas você está apontando uma questão, sob certo aspecto, objetivo ali. Então perceba como essa situação toda ela vai se desenrolando sempre no mesmo ponto que eu insisto, bato e sustento, tanto como civil como advogado. O Estado sempre protege o Estado. O Estado sempre vai querer aumentar o seu poder através da sua autoblindagem, da sua autoalimentação. Teve uma live até que eu falei da figura do Ouroboros, né? E quem é o escudo, quem é a última linha de defesa entre o Estado coletivo e o indivíduo? O advogado. Sempre vai ser o advogado, é o advogado que vai estar ali na linha de frente, comprando essa briga, operando o melhor direito ou às vezes brigando para que não se altere o melhor direito, porque já existe a previsão legal. Então fica aqui uma reflexão sobre o quanto o Estado quer aumentar o seu poder e lembrando que toda vez que o Estado aumenta o poder do Estado, através dos seus representantes, o Estado não é um ente abstrato, as liberdades individuais diminuem, tá? Só para encerrar a nossa reflexão aqui, eu vou ler um trecho para vocês dessa discussão, desse debate, como é que aconteceu, tá? Então, o ministro André Mendonça e o ministro Flávio Dino divergiram com a seguinte ordem. André Mendonça: ainda assim, chamar de ladrão é uma opinião sobre a pessoa, não é um fato. Na ordem, ministro Flávio Dino e, consequentemente, a mesma ordem. Ministro André: ainda assim, para mim, é uma ofensa grave. Não admito que ninguém me chame de ladrão, porque essa tese da moral flexível que inventaram é a tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Por favor, consignemos todos que eu não admito. É uma ofensa gravíssima. Perceba, aqui está exatamente o ponto que eu falei. Não é o que ele está levando em conta, não é só a ofensa à pessoa física, que já existe a previsão no Código Penal. Além de tudo, por ser um ministro do Estado, ele quer que justifique esse aumento de pena. E aqui que está o perigo e a gravidade da coisa, né? E aí o André Mendonça responde: se o cidadão não puder chamar um político de ladrão, e acontece alguns risos no plenário e tem essa situação. E o ministro Flávio Dino responde: e o ministro Supremo pode? O ministro André Mendonça, sabiamente, ao meu ver e a minha posição técnica, diz: eu não sou distinto dos demais. O que ele quer dizer com isso? Eu não sou distinto dos demais. Significa exatamente que todos são iguais. Se todos são iguais, tanto em perspectiva legal quanto em perspectiva de figura pública passível de crítica ou de objeto de ação da palavra aqui no caso, entenda,
o Código Penal que serve para o cidadão civil comum também serve para o ministro, enquanto figura vítima, né? Não há por que se aumentar a pena para isso. O brasileiro tem, quando eu falo brasileiro, é o Estado brasileiro, tá? O Estado brasileiro tem essa ideia de que se você aumentar a pena é melhor, se você cada vez reprimir mais é melhor. E lembrando, para que você reprima mais e aumente mais, você precisa aumentar o poder do Estado. Se você aumenta o poder do Estado, você diminui as liberdades individuais. Não estou falando, e longe disso, e imagino que todos que estão me ouvindo aqui vão concordar comigo, que não é para punir quem pratica um crime contra a honra. Não. Mas se nós já temos uma redação legal e um tipo penal que prevê isso, inclusive com as causas de aumento de pena, por que é que eu tenho que aumentar especificamente uma causa de aumento de pena só porque é um ministro? O Estado em si, ele é intocável a este ponto, né? É aqui que está a reflexão e o ponto de divergência central dos ministros. Nessa situação, o ministro Flávio Dino ainda diz, né? Se um advogado subisse na tribuna e dissesse que Vossa Excelência é um ladrão, ficaria curioso sobre a reação de Vossa Excelência. O ministro André Mendonça responde, vai responder por desacato, por crime na mesma pena, que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido em sua honra. Então, entenda, o ministro André Mendonça, e é por isso que eu digo que gosto do posicionamento dele, porque é o posicionamento mais legal no sentido de seguir o que está na lei, aquilo que está escrito. O ministro André Mendonça não fica inventando a roda, ou não ficou aqui procurando passar pano. Ao contrário, diga-se de passagem, ele está dizendo, olha, eu não mereço essa blindagem, assim como nenhum de nós. Se alguém nos xingar, vai responder pelas normativas penais existentes, independente de quem o pratique o crime. O ministro Flávio Dino, bem como o ministro Alexandre de Moraes, discordaram, falaram negativo. Proferir uma ofensa contra um ministro do Estado é, portanto, proferir uma ofensa mais grave, porque você está ferindo a moralidade do Estado, e o Estado não pode aceitar esse tipo de desaforo. Portanto, nós que temos o poder de dizer isso, vamos dizer que é mais grave sim e vamos fazer com que isso se altere. Então, esse é o ponto de tensão, tá? Fica aqui uma pequena reflexão sobre isso, desse posicionamento sempre entre o Estado de um lado e o indivíduo do outro. Nós, enquanto operadores do direito, sobretudo os advogados criminalistas, temos que estar atentos a toda e qualquer respiração do Estado sob o pretexto de aumentar o seu poder, tá? Seja de atuação, de repressão ou de blindagem, porque nós temos aí uma questão de, apesar de ser um tema delicado e em foco, nós temos ainda uma Constituição de 88 que está vigente, com preceitos, princípios, regras e imperativos que funcionam para todos, e nós devemos defender isso, porque o advogado, ao defender essa estrutura, ele não está defendendo a si mesmo ou o seu cliente, ele está defendendo a justiça para todos, tá? Então, fica aqui a reflexão sobre esse debate que aconteceu, essa divergência entre os ministros. Até mais, boa sexta, muito obrigado.